A celebração da Eucaristia é sempre ação de graças, louvor, reconhecer a presença de Deus e todas as coisas que nós alcançamos pelos méritos, mas também pela graça do Senhor. Nós queremos, hoje de forma especial, rezar, louvar, bendizer a Deus pelos 146 anos do nosso município. E colocar também diante do altar do Senhor todas as pessoas que até hoje construíram essa cidade. Mas de forma especial, nós queremos lembrar da grande herança de fé que os nossos antepassados nos deixaram. Hoje Jesus ensina os seus discípulos a rezar. Com certeza os nossos antepassados nos ensinaram muitas coisas, dentro dos quais dessa, colocaram a oração como grande pilar da nossa cidade. Por isso que a gente olha hoje, e principalmente quando as pessoas vêm até aqui, percebem que a nossa cidade tem algo diferente. E a gente sabe o que é esta diferença. Queremos então acolher a todos, de forma especial, nosso prefeito Jair e a sua família, todos aqueles que estão presentes e nos ouvindo também pela Rádio Alternativa. Talvez muitos não estão presentes aqui, né? De fato, amanhã nós temos feriado, então muitos acabaram emendando, mas com certeza estão unidos também conosco na oração. Queremos também acolher o coral e assim nós queremos acolher também a Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando no lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. E Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Vivendo este 17º domingo deste tempo comum, tempo propício sempre para evangelizar, para falar, para meditar a palavra de Deus. Este é o momento que a gente quer de fato entender a palavra de Deus. Por isso nós refletimos, rezamos e pedimos a Deus a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós. Sempre quando nós nos dirigimos, principalmente no Antigo Testamento e no Novo também, a algumas figuras, quando nós falamos de Abraão, nós sempre lembramos como aquele que nos ensina a fé. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, pela sua insistência, pela sua persistência e principalmente pelo caminho que ele nos ensina. E hoje, de forma especial, Abraão, além de nos ensinar a fé, Abraão nos quer mostrar a misericórdia de Deus. Um Deus misericordioso. E aí a gente começa de fato a compreender que a palavra nos ajuda. Como é que a gente sempre fala? A palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então Abraão quer nos de fato entender que não basta a gente apenas falar, é necessário agir e às vezes até ser um pouco petulante. Abraão foi corajoso ao dizer e ao pedir a Deus 50, 40, 35, 30, até chegar a 10. Para dizer que Deus, de fato, age no coração daqueles que pedem, daqueles que batem, daqueles que insistem. E acima de tudo nos mostra também o grande caminho que nós temos a percorrer, que não é fácil. A gente sabe hoje como que é difícil
nós realmente levarmos adiante a nossa fé. E por isso que hoje Deus nos ensina alguns caminhos muito importantes, que muitos já colocaram em prática, que muitos já acreditaram. Tenho certeza, se hoje nós estamos aqui, porque nós temos uma herança de fé que já vem há muito tempo. Seja dos nossos antepassados, hoje a igreja tem mais de 2000 anos de caminhada, mas se hoje nós estamos aqui, com certeza nós devemos isso muito aos nossos antepassados, que trouxeram a fé de um outro continente, que vieram para cá, como a gente sempre fala, com uma mão na frente e outra atrás, mas trouxeram no seu coração a fé. Trouxeram no seu coração a certeza de que Deus jamais abandona aqueles que de fato confiam e acreditam. Por isso, nos mostra de fato esta certeza de que nós precisamos continuar. E dentro desse caminho, nós sempre temos a certeza de que Jesus ensina aos seus discípulos a esse caminho. Primeiramente, quando Jesus ensina, Ele nos diz uma coisa muito importante que nós jamais devemos esquecer. Os discípulos pediram e Jesus ensinou. Mas nos ensinou por quê? Para dizer como é importante ensinar. Aí a gente começa a perguntar, qual é a primeira missão dos pais? Qual é a primeira missão dos pais? Ensinar. Os filhos dependem 100%. Nesse dia até estava lendo algumas coisas. Os animais nascem e já saem pulando. Nós não. Nós somos 100% dependentes dos pais. E tudo precisa ser ensinado. Tudo precisa fazer com que eles entendam o significado, o sentido das coisas. Por isso Jesus ensina os seus. Ensina-nos a rezar e ensina talvez a oração mais profunda e mais completa. Porque nos ensina o caminho de Deus, nos ensina a pedir, nos ensina a perdoar e nos ensina, acima de tudo, nos livrar das tentações. Mais do que isso, nos ensina o caminho da perseverança. Batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Não desista. Abraão nos ensina esse caminho, não desista, persista. E quando a gente de fato olha em tudo isso, nós podemos hoje dizer, lembrando os 146 anos do nosso município, nós podemos dizer que tudo isso que nós estamos ouvindo hoje foi colocada em prática ao pé da letra pelos nossos antepassados. Hoje, nós temos uma igreja, talvez uma das mais belas. Quem que deixou essa herança para nós? Será que tudo foi tão fácil como é para nós hoje? Hoje a gente às vezes tem preguiça de vir de carro para a igreja. Os nossos antepassados viajavam quilômetros e quilômetros, não de carro, de a pé, de carroça. E tinham com certeza no seu coração essa grande certeza. Esta semana eu tirei um tempo para ler um pouco sobre o nosso município. E tem algumas coisas muito interessantes, muito peculiares. Principalmente, além dessa força de vontade, de vencer, de construir, de fazer, se hoje nós somos uma cidade próspera, mas numa oportunidade que eu tive, que fui chamado para falar no município, eu dizia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o município que sempre tem esta percepção de rezar, de dizer, e eu posso testemunhar que aqui no município, nós, padres, pastores, somos sempre chamados para falar, para dizer, para fazer com que a fé esteja em primeiro lugar. Enquanto que isso acontecer, meus caros,
nós podemos ter a certeza que nós vamos caminhar em todos os sentidos. Nós falávamos que nossos antepassados trouxeram a fé da Europa. Hoje, esses lugares, infelizmente, muitos deles estão perdendo sua fé. Muitos países hoje estão virando países pagãos. E o que isso nos ensina, meus caros irmãos? O que nós podemos tirar de lição? Que a fé, de fato, precisa ser cultivada. Que a fé precisa ser ensinada. Que a fé precisa ser continuada. Se vocês não tivessem continuado o que os vossos antepassados ensinaram, os nossos antepassados nos ensinaram, e por isso que nós temos uma grande responsabilidade. Olha quantas crianças que nós temos aqui na igreja hoje. Eu sempre digo com muita alegria, a nossa igreja ou a nossa paróquia, aqui de São Sebastião, é uma paróquia extremamente viva. Olha a quantidade de jovens, enquanto que outros, a gente vê que os jovens estão diminuindo mais. Aqui, graças a Deus, nós estamos fazendo esse trabalho. Só que eu digo para vocês, meus caros, não nos orgulhamos disso e esquecemos de continuar a fazer o que estamos fazendo. Se não ensinar, não aprende. Se não continuar, aos poucos morre. A fé é algo vivo, que precisa ser cultivado, que precisa ser continuado e que precisa ser ensinado. E mais do que isso, que precisa ser testemunhado. Nossos antepassados testemunharam a fé, nos ensinaram o caminho. E hoje nós poderíamos dizer, qual é a nossa missão? Qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Né? É aquilo que a gente sempre fala, nós colhemos o que nós plantamos. Para colher é necessário plantar, é necessário continuar. Que a palavra de Deus nos inspire, que hoje nós possamos olhar para trás e bendizer, louvar a Deus por tantos testemunhos, por tantas pessoas que ajudaram a construir essa cidade, por tantas pessoas que nos ensinaram a fé, por tantos padres e pastores que já passaram por esta cidade, e que a gente possa continuar. Eles fizeram a sua missão, mas a nossa ainda está por ser feita. Então que nós possamos também deixar esse legado, não somente para a cidade, mas também para a nossa fé, e que a gente possa realmente dizer, nós queremos insistir, nós queremos persistir, nós queremos ensinar os nossos filhos, os nossos netos a rezar, nós queremos ensiná-los a pedir, se não vem naquele momento, mas que a gente possa ensinar também a persistência, e que assim nós possamos construir não somente uma cidade melhor, mas uma cidade cujo Deus é o Senhor, e que nós possamos sempre ter essa certeza de que se alguém um dia nos ensinou, nós também temos a missão de continuar e ensinar. Creio em Deus Pai, bom dia a todos. Confesso que estou um pouco nervoso, porque é muito importante a gente estar sempre em dia com a fé e com a religião. Quero cumprimentar aqui o meu amigo, nosso pároco, Padre Hélio. Em seu nome, quero cumprimentar todos os padres da paróquia São Sebastião e toda a comunidade religiosa da nossa paróquia e da nossa cidade. Dizer que por aqui passou muitos e muitos padres do Sagrado Coração de Jesus nesses quase 110 anos. E fico feliz em dizer que cultivei muitas amizades com muitos padres que por aqui passaram. Com certeza, vocês também devem ter cultivado essas amizades.
Cumprimento os secretários, diretores, gerentes, chefes da nossa prefeitura, em especial os nossos servidores e toda a nossa comunidade, todos os nossos munícipes. Quero agradecer aos envolvidos que trabalharam muito para organizar essa missa de aniversário da nossa cidade e por tudo que foi feito e organizado para nós festejarmos estes 146 anos de Jaraguá do Sul. Tantos eventos que já tivemos e vamos ter até amanhã, que é o nosso dia de aniversário. Agradecer a Natália, o Sidney e a Silvia, que vão nos ajudar aí depois a fazer uma apresentação muito linda. Em nome deles, agradecer a todos os secretários e presentes aqui. Cumprimento o nosso coral municipal, que na manhã de hoje empresta seu talento para termos essa linda missa. De coração, muito obrigado. Inicio aqui agradecendo a Deus pelo dom da vida. Primeiramente, quero destacar que estou muito, muito feliz de estar aqui em nossa igreja matriz, nossa paróquia São Sebastião, no dia de hoje. Jaraguá do Sul completa 146 anos na segunda-feira, dia 25, amanhã. E sempre que eu falo dos 146 anos, me vem na memória uma lembrança muito forte do centenário de Jaraguá do Sul. Penso que muita gente aqui lembra que lá no final da Marechal Deodoro, próximo da Carnicerias HC, tinha um pátio enorme que foi feito a nossa festa de centenário de Jaraguá do Sul. Lá tinha 3 balões grandes e dentro desses balões foi feito a nossa feira, foi mostrado o que o município tinha na época para mostrar empresa, agricultura e tantas novidades para quem ali foi visitar aqueles balões. Tem gente aqui que viu isso, esteve nessa feira, ouviu aí, não? Não teve ninguém? Teve, tem gente que tem aí 60 ou mais, né? Eu tinha 16 anos na época. Meu pai ia lá todos os dias e eu ia junto, porque ele pagava um churrasco para mim à noite. A nível de Brasil e por que não falar até de mundo? Tem gente de fora que fala da nossa cidade. Jaraguá do Sul tem ganhado muitos títulos. Cidade segura, melhor cidade de porte médio para se viver. E tantos outros. Isso não é mérito de quem está governando, isso é mérito da população que tem essa cultura e que faz de Jaraguá do Sul uma cidade diferente. Parabéns a todos os jaraguaenses por isso. Tenho no meu falecido pai, Urbano Franzner, e na minha mãe, Alminda Prade Franzner, que agora no dia 29 completa um ano de falecimento, minha fonte de inspiração. Eles sempre acreditaram e nos educaram nos pilares da fé, família e trabalho. Quando a gente era mais jovem, a gente pedia para o pai para ir num soirée ou num baile, e ele dizia assim, primeiro na missa do Padre Aloysio, lá na Barra do Rio Cerro. E aí a gente tinha que ir na missa, para depois conseguir ir numa festinha, num baile, mas meia-noite tinha que estar em casa. Hoje os tempos são diferentes, meia-noite ele sai para ir para as festas. Mas com cuidado e com responsabilidade, não vemos problemas nenhum nisso. Então, estou muito feliz por podermos trazer para a igreja a comemoração do aniversário de nossa cidade. Por quê? Porque sem fé não somos nada.
Sem fé, não podemos tomar melhores decisões. Sem fé, nunca teremos uma cidade próspera e saudável. Sem fé, não vamos a lugar nenhum. Fico muito feliz e lembro do dia que eu ia tomar posse, que vim primeiro na missa cedo para receber uma bênção, e o padre Hélio me deu uma bênção aqui, e isso isso foi muito forte para mim, para minha esposa, porque a gente foi educado nesse caminho, na fé, e sem isso a gente parece que perde o chão. E graças a Deus, eu não perdi o chão e não vou perder. Para mim é família em primeiro lugar, trabalho depois e muita fé. Fé, família e trabalho, o tripé do seu Urbano. Agora vou passar a palavra para o nosso amigo Sidney e para a Silvia, que vão fazer uma pequena, mas muito importante apresentação de nossa cidade. Bom dia a todos. Obrigado, prefeito Jair. Obrigado, padre Hélio, por abrir este momento aqui para nós falarmos um pouquinho da história de Jaraguá. São 146 anos que nós vamos tentar resumir, né, para que possamos viajar um pouquinho através de algumas imagens e algumas fotos. Em 1876, esse casal que está ali, o Emílio Carlos Jordã, eles vieram para essa região aqui, através do rio Itapocu, para fazer a medição das terras. Depois fizeram aqui um engenho e vieram com o Emílio Jordã, aproximadamente um grupo de canoeiros, né, esses, a maioria negros, que foram aqui e se estabeleceram aqui em Jaraguá. Depois dessa demarcação de terra, nós tivemos as primeiras grupos de migrações que vieram. O padre Hélio nos deu aqui uma aula de história antes, falando um pouquinho o que eles traziam em suas bagagens. Traziam a fé e muito trabalho. Era aquilo que eles tinham. É aquilo que eles podiam, é aquilo que lhes sobravam. Vocês imaginam, há 150 anos atrás, deixar tudo? Hoje, uma viagem à Europa, professora Natália, leva 10 horas de avião. Naquela época era 60 dias, 90 dias. E chegavam aqui, não tinham nada, né, e assim essa fé. Aí nós temos uma foto de 1907, onde é fundada a comunidade luterana aqui em Jaraguá. Por quê? Após vencidas as dificuldades, as primeiras dificuldades, padre Hélio, a primeira coisa que eles faziam era construir a sua capela e construir a sua escola. E isso norteou Jaraguá e a nossa região toda ao longo de todos os tempos. Após isso, nessa época, em 1909, pertencíamos a Joinville. Essa ponte aí foi a primeira ponte que tivemos no município. Era a Ponte Baixa, né? E Jaraguá, com muitas cheias, né? Na primeira grande cheia, a ponte foi embora. Depois foi preciso fazer uma outra ponte. Aí vocês estão se localizando, né? Ali no Abdônio da Batista tem um pilar, mas esse pilar já é uma segunda ponte. O padre falou do trem aqui antes, né? O padre falou que passou o trem. Hoje, às vezes, o trem nos atrapalha quando a gente está ocupado. Mas foi devido a esse trem, talvez, que Jaraguá se desenvolveu e é o que é. Esse trem chegavam as notícias, ali na estação as pessoas se encontravam, eram grandes eventos, vinham os jornais. E esse trem trazia e levava os produtos de Jaraguá do Sul. E ali a primeira estação, hoje é a nossa biblioteca pública, que foi depois ampliada. Professora Silvia, pode passar. Aqui nós temos, vocês sabem onde fica essa capela? Padre Hélio, nossa capela Santa Emília, né? Aqui hoje, onde próximo aqui é a residência paroquial, né? Então aqui foi a primeira capela construída, né, nessa comunidade. Falávamos antes dos 110 anos da igreja, 1912. Né? 1912, a comunidade católica então é formada em Jaraguá. Por favor, Silvia. E aí nós já temos a Ponte Nova.
né? Aí ali está o pilar, né, naquela ponte ainda, né, logo na entrada de Jaraguá. Jaraguá aí começava a se desenvolver, né, e sempre permeado aí por esses valores, né, de fé, de educação. Aí também surgiram as primeiras empresas, né, em 1906, a empresa Wolfgang Weg, né, hoje é a Malve. Olha só, pessoal, lá em cima nós vemos também a igreja já São Sebastião, né, a primeira igreja aqui, e depois então o padre colocou que foi feita essa maior aqui para abrigar todos os fiéis. Pode passar, Silvia. Nesta época, né, nós temos aí a emancipação política de Jaraguá, 1934. Jaraguá então passou de ser distrito de Joinville e passou então a ser uma cidade. Se emancipou politicamente e administrativamente. E aí nós temos o Hospital São José. Esse hospital é o Hospital do Morro hoje, né? Ele começou lá no Hospital do Morro e depois que se transferiu para cá. Até tem uma história, né, professora Silvia, que toda a comunidade de Jaraguá se reuniu para levar os pacientes de um hospital para o outro. Então lá todos, né, eram os taxistas, o pessoal que tinha trole, né, quem tinha carro, ia lá, buscava os doentes e traziam então para o novo hospital. E sempre, né, nessa época o hospital era cuidado pelas irmãs da Divina Providência. Então vocês podem ver a participação, né, das comunidades católicas nesse desenvolvimento. Aí nós temos o ano de 1941, quando a prefeitura é inaugurada. A primeira prefeitura de Jaraguá do Sul, hoje é Museu Emílio da Silva. Então, foi uma grande festa para receber aí a nova sede, e ali funcionavam os 3 poderes da cidade. O executivo, a prefeitura, o legislativo, a Câmara de Vereadores e também o judiciário, todos naquele prédio. Por favor, Silvia. E aí nós temos aí a ponte coberta, já o ano de 1941, e ali ao fundo a gente vê então a igreja luterana. Então aí nós temos algumas fotos de Jaraguá. Pode passar, Silvia, por favor. Aqui, pessoal, nós temos ainda a igreja, né, lá em cima. Aí é o calçadão, né, hoje é o calçadão. Se a gente for ver, ali, próximo ali o trilho do trem. Né, então, aí como era Jaraguá do Sul aí na década de 40. Né, a gente já viu o destaque do prédio da prefeitura. Né, e todas as casas que estão ali. E aí também outra foto de Jaraguá, o nosso Morro Boa Vista, né, o Morro de Jaraguá. Né, o pessoal aí que conhece bem o nosso morro e como a cidade vai se transformando ao longo do tempo. Por favor, Silvia. E a foto que o prefeito falou antes. Quem lembra desses balões aí? Foi o centenário de Jaraguá do Sul, 1976. Foi assim uma festa que marcou muito, né, porque toda a comunidade se envolveu, né, para comemorar esses 100 anos. E estamos chegando também aí próximo aos 150, né? Hoje estamos amanhã fazemos 146 anos, né, estamos chegando próximo aos 150. Aí já uma foto da década de 60, 70, já vemos o Colégio São Luís ali, né, feito pelos manumaristas, à frente o Colégio Divina Providência, hoje Bom Jesus, né, e a nossa igreja a nova igreja, essa que nós estamos aqui, já aparece então também nesta imagem. Aí a nova sede da prefeitura, quando ela foi transformada, né, transferida ali do centro para hoje onde é a prefeitura, alguns marcos históricos de Jaraguá, nosso centro cultural, a nossa arena, pode passar, Silvia. Né, e hoje, né, nós temos aqui essa cidade pujante, com nossos parques, né, com a nossa estação ferroviária. Mas eu tentei resumir bastante essa história em algumas imagens, mas uma coisa que a gente tem que deixar muito, e que vocês todos têm isso consigo. Jaraguá é o que é, né, porque a sua população é um exemplo de união. A sua população é voluntária. A sua população vive em comunhão. Um ajuda o outro. São valores que foram permeados e passados, Gilson, né, de geração a geração. O Padre Hélio antes nos deu uma aula aqui, de história e de vida. Esses imigrantes, essas pessoas que fizeram Jaraguá, começando com os negros, os poloneses, os alemães, os italianos, os húngaros. Depois, a migração interna que teve aqui no Brasil, com gaúchos, o pessoal do oeste de Santa Catarina, com paranaenses, mais tarde paulistas, que vieram para cá com nossas empresas e que fazem essa cidade ser o que é. Por isso, prefeito Jair, Nega, professora Natália, o secretário estão aqui, sentimos muito orgulho
de estar na cidade que estamos, de viver onde estamos e de poder dizer, Jaraguá é uma cidade que vive em comunhão. Muito obrigado. Uma coisa também importante, além de nós lembrarmos ao nosso município, nós amanhã também lembramos o dia do colono. Então a gente sabe que a nossa cidade hoje é o que é, mas no início foi colonizada principalmente por pessoas que trabalham na agricultura. E amanhã também é o dia do motorista, nós lembramos São Cristóvão, então que possamos também pedir a intercessão desse santo e também lembrar dos nossos colonos. O Senhor esteja convosco, seja derramado sobre cada um de nós, sobre os nossos munícipes, sobre a nossa cidade. Queremos de forma especial pedir uma grande bênção para a nossa cidade, para todos aqui que moram. A bênção, a graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoada semana a todos, vamos em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.